aí, gente, beleza? Curso de Física, professor Sérgio Torres. 5 maneiras de mostrar por que corpos diferentes, de massas diferentes, chegam com a mesma velocidade no solo. Tudo começou com um probleminha dado por Aristóteles, que é um grande filósofo, mas ele partiu de uma premissa falsa e chegava em conclusões estapafúrdias. Uma delas era que os corpos mais pesados, o local natural era na Terra. Então os corpos mais pesados chegavam mais rapidamente no solo do que os corpos mais leves. Ora, se a gente pega um corpo de 5 kg e bota abaixo do corpo de 50, significa que ele vai atrapalhar o corpo de 50 e vai ter que chegar na velocidade intermediária, entre 50 e 5. Ao mesmo tempo, esse corpo tem 55 kg. Então ele também tem que chegar mais rapidamente do que todos os três. Então, quer dizer, a gente chegou numa conclusão paradoxal. Então, o que a gente quer demonstrar é porque corpos de massas diferentes, que têm pesos diferentes, chegam com a mesma velocidade na Terra e por que eles têm a mesma aceleração na Terra. Primeiro, a gente quebrou o silogismo de Aristóteles. A segunda, nós vamos pular 2000 anos para frente e ver pela lei da gravitação universal. Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ele demonstrou que para os planetas se moverem em torno do Sol, era necessário que eles obedecessem uma força, ele chamou força gravitacional, e estabeleceu a lei da gravitação universal, que ele estabeleceu o seguinte, que a força gravitacional dos planetas ao redor do Sol era a constante gravitacional vezes a massa do planeta, a massa do Sol, diretamente proporcional às duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ora, se é a lei da gravitação universal, nós podemos trazer, já que a Terra faz parte do universo, trazemos essa lei para a Terra. Então, a força que a Terra atrai os corpos está diretamente proporcional à massa da Terra, a massa do corpo que está sendo puxada, inversamente proporcional ao quadrado da distância ao centro da Terra. Ora, então a força com que ela puxa o corpo 1 é diretamente proporcional ao peso do corpo 1. A força do corpo 2 é o peso do corpo 2. E a força do corpo 3 é o peso do corpo 3. Então eu posso escrever que P e peso é igual à força gravitacional, que é G, massa do corpo, massa da Terra, sobre a distância ao centro da Terra ao quadrado. Como a gente pode simplificar a massa, ou seja, se a massa for grande, a força é grande. Se a massa for pequena, a força é pequena. Mas a gravitação, a aceleração da gravidade vai dar pela constante gravitacional, que é um valor, a massa da Terra, que não muda, e o raio da Terra ao quadrado, que também não muda. Ou seja, G é constante. Se G é constante, significa que ele tem uma aceleração igual para todos os corpos, vai ter uma velocidade final igual para todos os corpos. Vamos ver do ponto de vista da conservação da energia. Então a gente já começa a brincar um pouco. Cada um tem uma energia potencial gravitacional diferente. Estão parados. Um elefante tem uma energia potencial gravitacional muito maior do que uma formiga. Quando chegar lá embaixo, ele vai ter uma energia cinética muito maior do que a formiga. Mas não por causa da velocidade, e sim por causa da massa. Então o elefante vai quebrar tudo por causa da massa dele ser muito grande. E não porque ele vai chegar com mais velocidade do que a formiga. É isso que a gente vai tentar demonstrar. Tá? Que a energia se conserva, mas a velocidade é a mesma. Ele tem mais energia, vai chegar com a mesma energia lá embaixo. Ele tem energia potencial gravitacional lá em cima, que vai se transformar em energia cinética lá embaixo. Energia potencial grande, porque a massa é grande. Energia cinética lá embaixo grande, porque a massa é grande. E o inverso também. Então a energia potencial está se transformando em energia cinética. Energia potencial é o trabalho da força-peso. É a força vezes o deslocamento. A força é dada por mg. E o deslocamento é a altura, h. Muito bem, energia potencial, que vai se transformar em energia cinética, que pode ser dada, a gente vai ver daqui a pouco a dedução dessa equação, essa fórmula aí, mv² sobre 2. Ou seja, significa que vai independer da massa.
GH é igual a V ao quadrado sobre 2. Ou seja, a velocidade com que ele vai chegar lá embaixo vai depender apenas da aceleração da gravidade do local, que a gente já viu que é constante, pela lei da gravitação universal, e da altura, para se conservar a energia, ou seja, a energia potencial se transformar em energia cinética. Essa equação que a gente está vendo, a gente chama também a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a 2GH. Como a energia potencial é a energia cinética que ele chega lá embaixo, vamos escrever a energia potencial se transformando em energia cinética, mas vamos escrever ela em termos de velocidade. Na equação V ao quadrado igual a 2GH, a gente pode escrever H como V ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética é a energia potencial que ele tinha lá em cima. Vai ficar mg vezes H, mas quem é H? Eu posso escrever V ao quadrado sobre 2G. Simplifico G com G, e eu vou ter o seguinte, vou ter a energia cinética com que ele chega lá embaixo, igual a mv ao quadrado sobre 2. Daí veio a equação da energia cinética em termos de velocidade, não da altura, em termos da conservação de energia que ele tinha lá em cima. Tá? Lembrando que a velocidade, a gente cada vez mais está chegando na conclusão que a velocidade é igual para todo mundo. A energia é maior, o potencial é maior por causa da massa, não por causa da velocidade. Não por causa da altura, porque a altura é igual para os 3, a velocidade vai ser igual para os 3. Agora, a energia que ele tem lá em cima é diretamente proporcional à massa, vai ser igual à energia cinética que ele tem lá embaixo. A velocidade só vai ter dois fatores, G e H. Como G não muda, nem A e H, todos os três estão pulando da mesma altura, todos os três vão chegar com a mesma velocidade, independentemente da massa. Beleza? Então está começando a clarear, ou seja, a velocidade dele não depende da massa e fica de acordo com o que estabelece a conservação de energia. Vamos ver outra maneira de demonstrar, que já é a nossa quarta maneira, e é uma maneira bem familiar a você. Acho que dessa vez você vai realmente acreditar. Tá? Não é entender, é você absorver. Vamos supor que você tenha 3 corpos horizontal, sem atrito, e você queira imprimir, eles têm massas diferentes, e você queira imprimir a mesma aceleração. O cara que tem mais massa, o que é que você faz, diferentemente do cara que tem menos massa, para ter a mesma aceleração? Você quer que os 3 tenham a mesma aceleração. O cara que tem mais massa, você vai botar uma força maior. O cara que tem menos massa, você vai botar uma força menor. Então a aceleração vai ser a razão entre a força e a massa. Porque a força é diretamente proporcional à massa, quanto maior a massa, mais força eu tenho que colocar, e diretamente proporcional à aceleração. Ora, se a força com que eu colocar, à medida que eu aumento a massa, eu tenho que aumentar a força diretamente proporcional, essa razão entre a força e a massa é constante. Então a força 1 sobre a massa 1 é igual a força 2 sobre a massa 2. E agora eu vou aumentar a massa. Força 3 sobre a massa 3. 11 vezes maior a força, 11 vezes maior a massa. Mas a razão continua sendo a mesma, que nos dá a aceleração. Então se a força 3, 55 kg, que eu vou aplicar em 55 kg, é maior do que a força 2, 11 vezes maior do que a força 2, de 5 kg apenas, e a massa do corpo 3 é maior do que a massa do corpo 2, mas diretamente proporcional, significa que a razão da força pela massa é um valor constante, já que a força é diretamente proporcional à massa de cada corpo, para eu ter a mesma aceleração. Então, você obteve a mesma aceleração para o corpo que está na horizontal. Ele tem uma inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia dele. Você tem que colocar mais força. Então, o corpo de maior massa tem que colocar mais força. É isso que a Terra faz. A Terra, o corpo que tem mais massa, maior inércia, mais dificuldade de modificar sua velocidade, a Terra atrai com maior força, diretamente proporcional à massa.
Então o peso do corpo 1 sobre a massa do corpo 1 vai ser igual ao peso do corpo 2 sobre a massa do corpo 2, que vai ser igual ao peso 3 sobre a massa do corpo 3, porque os pesos são diretamente proporcionais às massas. Então essa divisão vai dar uma constante. Essa divisão vai dar a nossa constante, a constante da aceleração da gravidade da Terra, que é o que a gente queria. A gente não queria que os corpos tivessem a mesma aceleração, corpos de massas diferentes, e a gente não estabeleceu que, por terem massas diferentes, eu tinha que colocar forças diferentes. Aí eu coloco tem mais peso o cara que tem mais massa, e tem menos peso o cara que tem menos massa, na mesma proporção, nos dando a aceleração da gravidade e nos provando que a aceleração da gravidade é constante. Ou seja, mesmo que eu tenha forças diferentes, mas eu também tenho massas diferentes. Obviamente, a velocidade com que ele vai chegar no solo são iguais. Se ele partir todos os três da velocidade inicial zero, eles vão chegar com a mesma velocidade, uma vez que eles têm a mesma distância a ser percorrida e sobre a mesma aceleração como a gente quis colocar. Então, da mesma forma que a gente colocou que a força 3 é maior do que a força 2, a massa 3 é maior do que a força 2, massa, meu filho, tira esse P daí, é massa 2, diretamente proporcional ao peso 3 é diretamente proporcional à massa 3 e o peso 2 é diretamente proporcional à massa 2, eu posso escrever que peso 3 sobre massa 3 vai ser igual ao peso 2 sobre a massa 2, como queremos demonstrar. E a quinta e última forma, a gente gasta bilhões de dólares e faz o seguinte, a gente vai para a Lua. A Apollo 15, em 1971, mandou várias coisas importantíssimas para a Lua. Uma foi um Jeep, porque a pessoa vai para a Lua precisa de um Jeep, concorda? Então, em vez de alimentar as criancinhas com fome na África, os caras foram para a Lua. Vai fazer o quê? E o cara levou a pena e o martelo. A experimentação do pena e o martelo na Lua, porque foi um desafio feito para Galileu. Por que a pena chegava depois do martelo? Na Lua não tem atmosfera, tem gravidade, e os dois chegam ao mesmo tempo. Valeu, gente, até a próxima aula.